Você vai assistir a teleaula de número 1. Nesse módulo, você vai entender a importância das medidas para a mecânica. E aqui no meu laboratório, eu vou ter a ajuda do Caio, que é o estagiário que vocês já conhecem. É isso aí. Vim fazer um estágio aqui com a Sofia, que é uma ótima técnica em metrologia. E a metrologia é muito importante para a mecânica, porque ela garante o processo de fabricação, cuida dos instrumentos e ela indica os métodos de medição. Nossa, Sofia, eu achei que isso aí fosse mais simples. Tudo isso é para buscar qualidade e garantir uma intercambiabilidade de peças. E peraí, agora eu não entendi nada. Explica isso aí direito, vai. É o seguinte, imagina um carro importado rodando no Brasil e que de repente ele precise de um pistão novo. Se as medidas do pistão fabricado no Brasil não estiverem corretas, ou o pistão não entra no cilindro estrangeiro... Ou então fica folgado, prejudicando o bom funcionamento do motor, não é isso? Exatamente. A metrologia existe para garantir que o pistão fabricado aqui possa substituir o original e trabalhar perfeitamente ajustado ao cilindro produzido no país de origem. Na teleaula de hoje, você vai saber como se desenvolveu a necessidade de medir com maior exatidão e ainda vai ver como se deu o surgimento do sistema métrico. E se você também quer qualidade na medida exata, então fique ligado, porque a nossa primeira teleaula de metrologia já está começando. Vamos lá. Por favor, vocês poderiam medir o comprimento dessa caixa de fósforo usando o dedo polegar? Vai lá, garotão. Quanto dá? Deu mais que 2 polegares. Muito bem, o senhor agora. Não, deu 2 polegares. E agora vamos medir o comprimento daquele carro usando o palmo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vai dar? Vai, garotão, você primeiro. Quanto deu? 25 palmos. 25 palmos. Senhor, por favor. Vamos lá. E aí, senhor, quanto deu? Deu 18 palmos. 18 palmos. Agora, para terminar, vamos medir aquela calçada ali com os pés. Vamos lá. Então, nós vamos medir essa calçada daquela ponta até aquela. Garota, é com você. E aí, quanto deu? 25. 25 pés. Senhor, por favor. Quanto deu? Para mim, a largura da calçada deu 19 pés. 19 pés. Como você está vendo, medir desse jeito não é prático nem tão pouco preciso. Só que era assim que o homem fazia até há bem pouco tempo atrás. Ele usava o próprio corpo humano como padrão. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, a jarda, a braça e o passo. Polegada, palmo, o nosso pé, jarda, essa é a braça e o passo. Tá aí. Gostei, Silvano. Olha só, Tito. Nesse livro aqui está escrito que nos séculos XV e XVI, os padrões mais usados na Inglaterra para medir o comprimento eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. E o mais interessante é que alguns desses padrões são utilizados até hoje. Nós podemos encontrar aí os correspondentes deles em centímetros. Tô vendo aqui sim, ó. 1 polegada é igual a 2 centímetros, 54 centésimos de centímetro. Um pé é igual a 30 centímetros, 48 centésimos de centímetros. E uma jarda é igual a 91 centímetros, 44 centésimos de centímetros. Titão, olha aqui uma coisa. Mas o que é isso, Silva? A Bíblia? A gente vai rezar agora? Mas que rezar, Titão. Eu estou querendo te mostrar que a preocupação do homem com as medidas é muito antiga. Tão antiga que aqui na Bíblia nós vamos encontrar o primeiro registro de uma medida definida. Não, mas por que foi aparecer uma medida aí na Bíblia? Por causa da construção da arca.
O Criador mandou que Noé construísse uma arca com certas dimensões, usando como padrão o côvado. O côvado equivale a 3 palmos, o que dá mais ou menos 66 centímetros. Mais ou menos 66 centímetros? Isso é na medida que se apresenta, Sofia? Olha, como cada corpo é diferente do outro, então as medidas deviam variar demais, né? Isso que você está falando, Caio, tem a ver com a padronização. Se a medida do corpo varia de uma pessoa para outra, não existe uma medida oficial. Pois é. Tu já imaginaste como é que seria a mecânica sem medidas padronizadas? Isso nem dá para imaginar. Pois é. Os antigos já tinham percebido isso e, de alguma maneira, eles buscaram um jeito de encontrar essa padronização. Por isso, todas essas unidades eram baseadas no corpo do rei e tinham de ser respeitadas por quem realizasse medições naquele reino. O problema é que, se o rei morresse, mudavam todas as medidas, né? Para evitar problemas assim, os antigos egípcios criaram um padrão único para a medida deles, que era o cúbito. O cúbito era igual à distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Mas, de novo, o corpo como referência? Só que, desta vez, ao invés do corpo, eles utilizaram barras de pedra com o mesmo comprimento em suas medições. Foi aí que surgiu o cúbito padrão. O problema é que o cúbito padrão em barra de pedra não era um instrumento muito prático para ser usado numa construção. Por isso, foram gravados comprimentos equivalentes ao cúbito padrão nas paredes dos principais templos egípcios. Assim, cada um podia conferir periodicamente o tamanho da sua barra e ficava mais fácil construir uma pirâmide. E foi exatamente o que os franceses fizeram com a toesa no século XVII. Toesa era a unidade de medida linear usada na França. Olha, esse livro aqui conta que eles materializaram a toesa em uma barra de ferro com 2 pinos nas extremidades e chumbaram essa barra na parte externa do Grand Châtelet, em Paris. Ah, pelo jeito assim, ficava à disposição de quem quisesse aferir os seus instrumentos. Mas, Silva, quanto é que valia uma toesa? A toesa equivalia a 6 pés, o que dá mais ou menos 182 centímetros e 9 décimos de centímetro. Pelo jeito, desde aquela época, os franceses sacaram a importância de se ter uma medida padrão. Aí pegaram e chumbaram a barra na parede. Pois é, e nem assim eles resolveram o problema. É que o material se desgastava com o passar do tempo e o padrão teve que ser refeito. E para que não fosse mais preciso refazer esse padrão, com o tempo surgiu um movimento procurando criar uma unidade natural. Como assim natural? O que se queria era adotar uma unidade que fosse encontrada na natureza e facilmente copiada, criando assim um padrão de medida. Tá mais do que na hora de parar com essa história de copiar as medidas do corpo humano, né? Mas eles queriam também que essa unidade natural, ela tivesse os seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. E esse sistema, ele foi inventado pelos hindus 4 séculos antes de Cristo. E qual foi a unidade natural encontrada? Ficou acertado que a nova unidade deveria ser igual à 10ª milionésima parte de 1/4 de meridiano terrestre. Essa nova unidade foi chamada de metro. A palavra metro vem do termo grego metron, que significa medir. Bom, para calcular o meridiano da Terra, foram escolhidos 2 astrônomos franceses, Delambre e Méchain. Utilizando a toesa como unidade, eles mediram a distância entre Dunkerque e Montjuïc, perto de Barcelona. Bom, a partir daí foram feitos cálculos e chegou-se a uma distância. Essa distância foi materializada numa barra de platina com secção retangular, parecida com essa daqui, que tem 4,05 por 25 por 1000 milímetros. O comprimento dessa barra de platina corresponde ao comprimento da unidade padrão metro. Esse metro materializado passou a ser chamado de metro dos arquivos. Só que com o desenvolvimento da ciência, verificou-se que uma medição mais precisa do meridiano da Terra iria dar num metro um pouco diferente. Assim, a primeira definição foi substituída por uma segunda definição. De acordo com essa nova definição, o metro é a distância entre as 2 extremidades da barra de platina depositada sobre os seus pontos de mínima flexão a uma temperatura de 0 graus Celsius. Naquela época, escolheu-se essa temperatura porque ela era mais fácil de ser alcançada pelo derretimento do gelo. Só que essa segunda definição do metro também não foi a definitiva.
como o avanço científico provocou exigências tecnológicas maiores, logo viram que o metro dos arquivos apresentava alguns inconvenientes. Que tipo de inconveniente, Silva? Eu li outro dia que o paralelismo das faces não era perfeito. E além disso, o material era relativamente mole, poderia se desgastar. E a barra também não era rígida o bastante. E aí, o que fizeram para resolver isso? Bom, para aperfeiçoar o sistema, eles fizeram um outro padrão que recebeu seção transversal em X para ter maior estabilidade. Uma adição de 10% de irídio para tornar seu material mais durável. E também 2 traços em seu plano neutro para tornar a medida mais perfeita. Olha aqui, Silva. Aqui tem a terceira definição de metro, que é de 1889. Ó, tá escrito assim: o metro é a distância entre os eixos de 2 traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no Bureau International de Poids et Mesures, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio e apoiado sobre os seus pontos de mínima flexão. Ufa! Como você viu, Titão, naquela época a temperatura de 0 graus Celsius continuava servindo para definir o padrão de metro. Bom, e hoje em dia, essa temperatura continua servindo como referência? Hoje em dia, a temperatura de referência para calibração de instrumentos é de 20 graus Celsius. É nessa temperatura que o metro utilizado em laboratório de metrologia, ele tem o mesmo comprimento do padrão encontrado em Sèvres, na temperatura de 0 graus Celsius. Ah, e como o 0 grau continua servindo como referência, então parece que finalmente chegaram a uma definição de metro, né? Não é bem assim, Caio. A partir de 1889 ocorreram outras modificações. Hoje o padrão em vigor no Brasil, ele é recomendado pelo Inmetro e é baseado na velocidade da luz. Na velocidade da luz? Nossa! Mas vem cá, o que é Inmetro, hein? Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ele é um órgão muito importante para a mecânica. E adotou o metro como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1, dividido por 299.792.458 avos do segundo. Só que todas essas definições, elas apenas estabeleceram com uma maior exatidão o valor de uma mesma unidade que é o metro. Mas para que tanta exatidão, Sofia? Ora, porque a metalmecânica trabalha com tolerância mínima. Tolerância, diferença máxima admitida entre um valor especificado e obtido. Margem especificada, como admissível para o erro em uma medida ou para discrepância em relação a um padrão. Para o pedreiro que construiu esse prédio, essa margem especificada como admissível, ou seja, a tolerância, pode se dar em centímetro. Já o marceneiro que fez esse móvel trabalha com uma tolerância em milímetro, que é 10 vezes menor que o centímetro. Agora, para o profissional de metalmecânica, essa tolerância tem que se dar em micron, que é 1000 vezes menor que o milímetro. Essa relação entre essas e outras unidades derivadas do metro, você encontra descrita no seu livro de estudo. A correta medição em todo o processo de fabricação é fundamental para se conseguir qualidade. E para que a medição seja de fato correta, é importante que um instrumento de medir esteja calibrado. Desde que o mundo é mundo, as medições estão presentes no nosso dia a dia. Para medir o tempo, a distância, a velocidade e na indústria, para que os produtos sejam fabricados da maneira correta. A metrologia avançou muito nos últimos tempos. Exemplos deste avanço estão na indústria automotiva,
nos postos de combustíveis e nas prateleiras dos supermercados. Essa evolução oferece mais exatidão e proteção para o consumidor. É impossível não levar em consideração o quão importantes são as medições num processo automotivo, num processo industrial. Quando nós falamos especificamente da produção de bloco de motores, hoje existem características que estão ligadas fundamentalmente ao desempenho do produto. Qual que é a importância da performance desse veículo para mim? Isso é um diferencial competitivo. Quando eu compro um veículo, eu quero um veículo que tenha boa performance. Eu quero um produto que me dê um bom consumo, que me dê um bom torque, que me dê uma boa potência. E hoje, sistemas de medições, a cultura da medição está intimamente ligada à garantia dessas características que eu espero como cliente. As medições estão presentes desde a fabricação do seu carro, impressas nas etiquetas que mostram quanto o veículo consome, até o posto onde você abastece. Também nos deparamos com as medições. Elas estão nos produtos pré-medidos, aqueles embalados sem a presença do consumidor, e nas balanças que pesam os produtos vendidos. A cultura da medição vai muito além de um processo industrial. E nós somos capazes de imaginar a nossa vida sem ter controle de tempo, sem ter controle de distância, sem ter controle de espaço. A medição está intrínseca à nossa vida, está intrínseca à nossa realidade. É impossível o ser humano achar que medição está simplesmente relacionada a um processo industrial, um processo produtivo. Está na nossa vida. Na tarde de 23 de outubro de 1906, o mineiro Alberto Santos Dumont decolou com seu 14 bis sobre o campo de Bagatelle no Bois de Boulogne, em Paris, para realizar o primeiro voo reconhecido de um veículo mais pesado que o ar. Nestes 100 anos, desde o voo do 14 bis, as sociedades humanas produziram avanços tecnológicos enormes. E nada disso seria possível sem a metrologia, a ciência das medições. A metrologia é particularmente importante na aviação, desde os primeiros desenhos do pioneiro Santos Dumont. A metrologia visa dar confiança às medidas e está presente em quase todas as atividades humanas, de forma sistemática e organizada na ciência e na indústria, ou despercebida nas tarefas do dia a dia. Imagine então a importância da metrologia na construção e manutenção dos aviões, com milhares de componentes que devem encaixar-se perfeitamente. A metrologia tem suas origens na antiguidade. Os egípcios, há 4.000 anos, deixaram registros de sistemas metrológicos estruturados em monumentos históricos como as pirâmides. Um dos eventos mais importantes para a metrologia moderna foi a Convenção do Metro, realizada em Paris em 1875. 17 países, inclusive o Brasil, assinaram a convenção que adotou o sistema métrico decimal francês, utilizado hoje em todo o mundo. Em 1960, este sistema passou a se chamar Sistema Internacional de Unidades, fundamentado em 7 grandezas metrológicas de base, tendo como unidades o metro para as medidas de comprimento,
o quilograma para a massa, o segundo para o tempo, o ampere para a corrente elétrica, o Kelvin para a temperatura, o mol para a quantidade de substância e a candela para a intensidade luminosa. 2 pilares sustentam a metrologia: padrões e rastreabilidade. Padrão é a referência para medidas materializado em objetos, instrumentos, materiais de referência ou sistemas de medição, destinado a reproduzir ou realizar a unidade de uma grandeza metrológica. A rastreabilidade é a comparação sucessiva das medidas com padrões cada vez mais exatos. No Brasil, a política de metrologia é estabelecida pelo CONMETRO, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, criado por lei federal em 1973. O órgão executivo do CONMETRO é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO, que coordena as ações que envolvem a metrologia no Brasil. No seu campus de Xerém, município de Duque de Caxias, o INMETRO conta com uma estrutura completa de laboratórios integrados à paisagem do sopé da Serra de Petrópolis, um fragmento representativo da Mata Atlântica original. Os laboratórios do INMETRO dispõem dos padrões de referência metrológica nacional reconhecidos internacionalmente. As atividades do INMETRO são complementadas pelo Observatório Nacional para os Padrões de Tempo e Frequência, como a difusão da Hora Legal Brasileira, e pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria para os padrões de radiações ionizantes. O INMETRO é o órgão brasileiro para a acreditação de laboratórios das redes brasileiras de calibração e de ensaios, seguindo critérios aceitos internacionalmente. A acreditação é o reconhecimento formal de que o laboratório é competente para executar os serviços acreditados. Fabricar e manter um avião em perfeitas condições de funcionamento é tarefa das mais complexas. No ar não há espaço para falhas. Um pequeno defeito pode representar risco para a vida de muitas pessoas. A exigência de segurança determina o controle rígido de todas as atividades na aviação, baseado em metrologia de alto nível. Além disso, a padronização e o controle da qualidade reduzem os custos do projeto, da fabricação e da manutenção de aviões, e garantem a eficiência operacional dos equipamentos e o respeito aos princípios de preservação da saúde, segurança e meio ambiente. Materiais aeronáuticos devem ser resistentes, leves e duráveis. A metrologia é vital na pesquisa de novos materiais como as fibras de carbono, que serão cada vez mais utilizados na indústria aeronáutica. A adoção de padrões reconhecidos internacionalmente permite que componentes de aviões sejam fabricados num país e montados do outro lado do mundo. Os programas de computador devem dialogar e fornecer resultados coerentes para economizar tempo e evitar falhas. Com o aumento do tráfego aéreo, a metrologia tem papel fundamental no controle de voo e na operação dos aeroportos e terminais de carga. Pousos e decolagens seguros, embarque e desembarque rápido de passageiros, carga e descarga de quantidades cada vez maiores de mercadorias são garantidos pelo uso da metrologia. Durante o voo, a metrologia está presente nos mínimos detalhes para garantir segurança, conforto e pontualidade. Desde a calibração dos instrumentos como os altímetros até os complexos sistemas de navegação por satélite. Além disso, as decisões dos pilotos se baseiam em informações fornecidas por dezenas de instrumentos a bordo, que devem estar sempre calibrados. Por tudo isso, o avião já foi definido como a metrologia que voa. No Brasil, o órgão encarregado de difundir e aplicar os padrões metrológicos na aviação é o Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, o CTA, situado em São José dos Campos, São Paulo. Nos laboratórios do CTA, acreditados pelo INMETRO, são realizados ensaios mecânicos, ensaios de borracha e de polímeros e calibração nas especialidades de dimensional, elétrica, massa e pressão. Qualidade dos materiais. Confiabilidade das medidas, padronização na fabricação, na montagem e na manutenção. São os instrumentos da metrologia que ajudaram Santos Dumont a realizar o seu voo histórico,
e hoje garantem a segurança das viagens aéreas em todo o mundo. E permitiu voos mais altos. A construção da Estação Espacial Internacional, a plataforma permanente da humanidade no espaço, de onde os astronautas podem ver o azul do nosso belo planeta.